É a tarifa de ônibus em Palmas, ela vai para R$ 3,00. Essa medida deve ser publicada no Diário Oficial e começa a valer daqui a 3 meses. A gente vai conversar agora ao vivo com Raquel Lemos para explicar para a gente, por exemplo, se a prefeitura que subsidiava parte desse valor vai continuar ou justamente a ausência desse subsídio foi que provocou esse aumento. O assunto que tomou conta também desde sexta-feira, né, Raquel? As pessoas já estão sabendo disso, mas a gente está aqui hoje para explicar, para detalhar o motivo desse aumento, como que ele vai acontecer e quanto tempo vai ser possível sustentar R$ 3,00, né? Bom dia. Oi, Sidney, bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, a prefeitura não vai mais subsidiar. O que significa isso? É que antes, com um preço de R$ 2,95, a prefeitura pagava 18 centavos do preço da passagem, ou seja, o preço real da passagem era de R$ 3,13. Desse valor, a prefeitura pagava 18 centavos. Por isso é que a população, o cidadão que usa o ônibus, só pagava R$ 2,95. A diferença era bancada pela prefeitura. Agora não vai ter mais isso. A prefeitura não vai mais dar esse subsídio e, além disso, fez um reajuste de preço para compensar os aumentos. Nós trouxemos aqui o secretário de Transportes para justamente explicar para a gente qual foi o critério para aumentar a tarifa do ônibus. Bom dia, Christian. Explica para a gente. Esses 5 centavos a mais, por que vocês chegaram a esse valor e quais as justificativas? Bom dia a todos. Na verdade, após uma análise muito criteriosa junto com o Conselho de Transporte do município, onde nós temos na maioria dele a sociedade civil organizada, nós chegamos a um entendimento na última sexta-feira, aonde nós teríamos que fazer um reajuste para equilibrar as contas. Então nós verificamos que a prefeitura não teria mais condições de fazer aquele subsídio da qual foi feito o ano passado, desses 18 centavos, e precisaríamos repassar um valor para o usuário final. Esse valor a gente fez de tudo para que ele fosse um valor pouco expressivo, que foi um valor de 5 centavos. Então uma pessoa comum, um trabalhador comum que utiliza 2 vezes o ônibus por dia, de segunda a sexta-feira, 4 semanas em um mês, vai ter no máximo um reajuste de R$ 2,00 em seu salário, em seus proventos. Isso porque foi necessário fazer um ajustamento, um equilíbrio em todo o sistema. Esse equilíbrio se deu e esse reajuste não foi maior graças ao trabalho que foi feito com eficiência, com equilíbrio de todas as contas. Levando em consideração que agora em maio tem a database dos motoristas e dos servidores do sindicato de transporte, levando em consideração o aumento que vem se acumulando do combustível, dos insumos, do pneu, de todos os custos que tem, principalmente aqueles custos que são baseados no dólar, foi necessário a gente diminuir um pouco a quilometragem, foi necessário não fazer um investimento maior esse ano com a aquisição de novos ônibus como estava previsto, para que a gente pudesse equilibrar. E esse equilíbrio ele chegou a uma tarifa básica de R$ 3,02. A prefeitura ajustou para R$ 3,00, então o usuário ele vai ter no máximo 5 centavos de aumento em tese, porque o ano passado a tarifa, como foi dito, era R$ 3,13 e nós baixamos essa tarifa para R$ 3,00. O que os cidadãos sempre comentam quando a gente entrevista na rua eu quero saber se esse valor que eu estou pagando vai ser revertido em benefícios e em qualidade do serviço. Eles podem esperar por isso? Os ônibus estarão com melhor qualidade, mais bem estruturados para eles, em função desse preço que está sendo pago? Agora nós teremos ainda mais rigor em toda a fiscalização, porque esse ajustamento, esse reajuste que teve, é um reajuste que foi necessário sua aplicação, porém a empresa vai ter que ter uma eficiência maior e a prefeitura vai ter que ter uma fiscalização maior. Com a tecnologia que foi implantada, com a forma de fiscalização, o cidadão pode ficar tranquilo que a prefeitura não deixará isso solto. E eu tenho certeza que a população, aquele usuário do transporte público, há pouco tempo atrás ele já viu uma mudança muito grande, não é de muito longo, 3 anos e meio, o cidadão já tem visto uma estação, mesmo que provisória, aguardando a nova estação do BRT, mas ele já vem vendo uma estação com uma melhora, ele já vem vendo
vendo uma estação limpa, uma estação com Wi-Fi gratuita para que ele possa acessar ali suas redes sociais. Ele já vem vendo ônibus com ar-condicionado, nós conseguimos colocar uma frota de 2 anos e meio de tempo médio, uma das frotas mais novas do Brasil. Mas, secretário, há muitas estações ainda sem nenhuma estrutura para o cidadão. A gente mostra normalmente no jornal Anhanguera estações que não têm cobertura, pontos que não tem nem a placa indicativa de que é um ponto, por exemplo. Vai haver melhoria nesse sentido? Com certeza isso é notável, mas já houve uma melhora muito grande e a Prefeitura está atenta a isso e não deixará isso daí ser um prejuízo para a população. Agora, com essa fusão da Secretaria de Infraestrutura com a Secretaria de Trânsito e Transporte, nós teremos um controle ainda maior com relação a toda essa estrutura física do sistema de transporte. Então, a gente precisa separar um pouquinho o que é a estrutura física, o que são estações, ponto de ônibus, do sistema de transporte. A população pode ficar tranquila, a Prefeitura está atenta, a Prefeitura está atrás de um sistema mais eficiente, de uma qualidade muito maior no serviço. Tá certo, secretário. Eu vou agora para o estúdio, porque o Sidney quer falar com a gente e quer fazer uma pergunta para o senhor também. Vamos lá, Sidney, estamos te ouvindo. Isso aí, secretário, obrigado pela presença aqui no Bom Dia Tocantins. A gente gostaria de aproveitar a presença do senhor para questionar em relação ao BRT, as obras do BRT. Primeiro, a gente queria saber sobre o percentual de negociação com as famílias, com os donos de terrenos lá, quantos por cento optaram pela compensação financeira ou pela a permuta diária, e em relação também à sua declaração, a declaração que o senhor fez na sexta-feira, que independente do bloqueio do recurso para esta obra, né, a verba prevista federal, bloqueada a pedido do Ministério Público Federal pela Justiça Federal, o senhor disse que a obra vai andar de qualquer jeito. Isso significa que o município vai buscar outra fonte de recurso? E aí minha pergunta parece longa, mas só para completar. O cidadão pode ter a impressão de que, se no âmbito federal foi bloqueado, será que vai ocorrer de novo? Juridicamente é segura essa decisão, secretário? Bom dia, Sidney. Na verdade, a minha fala de sexta-feira foi no seguinte sentido. O BRT, ele foi feito, o traçado dele, do plano de mobilidade, o traçado do transporte público de Palmas, ele foi definido. Essa foi a minha fala de sexta-feira. Então, desde o planejamento de Palmas, já se pensava em uma expansão de um corredor de ônibus. Com essa gestão agora, essa atual gestão, os técnicos da Secretaria, do Instituto de Planejamento, os secretários, fizeram um aperfeiçoamento desse traçado, decidindo por um traçado onde a gente pudesse fazer um agrupamento, um transporte público de qualidade, uma eficiência no transporte público. Esse foi o entendimento da Prefeitura e essa decisão ela foi tomada pela gestão. Foi isso que eu disse na sexta-feira. Quando eu disse que o BRT ele irá acontecer com o recurso federal ou não, eu quis dizer que, como o traçado foi feito, eu quis dizer que, como a decisão de um modelo de transporte público já foi decidido, esse BRT irá acontecer. É óbvio que nós acreditamos na Justiça, é óbvio que o trabalho foi feito junto ao Ministério das Cidades, com acompanhamento de todos os técnicos, Controladoria Geral da União, Ministério do Planejamento, todos os técnicos da Prefeitura, e foi onde nós conseguimos esse recurso. Um recurso no importe de R$500 milhões em duas etapas, sendo que a primeira etapa foi licitada na semana passada. Nós acreditamos que a Justiça Federal irá, o mais rápido possível, assim que ela tiver condições, irá liberar este recurso. Caso este recurso não seja liberado, a Prefeitura decidiu já pelo plano de mobilidade, já decidiu pelo traçado do transporte público e irá buscar outros meios de financiar isso. Gostaríamos muito, Sidney, que a população de Palmas não pagasse esse valor, esses R$264 milhões para fazer essa primeira etapa. Gostaríamos que esse recurso fosse mantido do Ministério das Cidades, do governo federal, como foi feito. Mas se, infelizmente, não tiver condições de fazer isso, nós teremos sim que manter esse investimento, teremos sim que manter o traçado do transporte público para que a população tenha uma eficiência. Nós precisamos ligar as pessoas de norte a sul dessa cidade de forma mais rápida, com qualidade. Nós estávamos falando agora há pouco de estações, nós estávamos falando há pouco de infraestrutura que precisa ser investido no transporte público, e nós já sabemos que essa infraestrutura ela vem com um pouco que a gente pode fazer, mas ela vem com muito do que pode ser feito pelo BRT.
Como é que ficou a negociação com as famílias que serão impactadas pela área do BRT? A quantidade que optou pela permuta, a quantidade que optou pela indenização, vocês têm um percentual para a gente ter uma ideia da escolha das famílias? Nós ainda estamos com essas famílias ainda em negociação. Nós decidimos não fechar essa negociação, dar mais um prazo, porque é extremamente vantajoso para a família fazer essa permuta. Ninguém que tiver um lote nessa região do impacto